Boa tarde a todos os presentes. A gente vai dar início à palestra com o professor Dr. Rafael de Queiroz Ferreira, da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Um grande amigo e um grande pesquisador. Ele tem um livro publicado nessa área de Química Ambiental, que a gente tratou dentro da disciplina de Química Ambiental esse semestre, né? A gente vai falar um pouquinho da formação dele, depois ele dá mais detalhes, né? Ele é técnico em Química Industrial pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, antigo Cefet, né? Que é prévio ao Instituto Federal. Ele tem graduação em Química pela Universidade Federal do Ceará. Ele fez doutorado direto, né? Em Química, na área de Química Analítica pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado pela Universidade Federal do ABC e pela Universidade de Dublin. E atualmente ele trabalha, né, como professor associado, regime de dedicação exclusiva, na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Né? Tem uma ampla experiência na área de química analítica, com foco na eletroquímica. Okay? Professor, ele passa a palavra. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade em ter aceitado o convite, né, para ministrar essa palestra aqui dentro da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. A palavra é sua, professor. Tá bom, obrigado pela apresentação, pelas palavras, Alberto. Eu que agradeço enormemente pelo convite. É sempre gratificante poder falar um pouquinho sobre química ambiental e sobre eletroquímica, que são as minhas paixões, né, dentro da química, juntamente com a química analítica. E é um prazer enorme também te rever, você que é um grande amigo, né, que essa nossa amizade a gente já cultiva há muitos anos, tá bom? E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre química ambiental, entrando um pouco no livro, nessa publicação, mas, como eu sou um eletroanalítico, eu sempre vou tentar puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado e falar um pouquinho dessa visão eletroanalítica dentro da química ambiental ou vice-versa, tá bom? Eu deixo aqui vocês à vontade para que a qualquer momento possam me interromper ou fazer questionamentos, tá bom? Fiquem totalmente à vontade. Eu tenho duas telas aqui, eu estou na minha sala, estou com duas telas, então eu vou deixar uma tela aqui de lado. Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado, que é para ver se vocês fizeram algum questionamento no chat, tá bom? E na tela principal, eu vou deixar a apresentação para poder seguir com vocês. Eu vou, então, compartilhar agora a minha tela com vocês, para a gente começar essa conversa aqui. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Excelente, tá bom? Fiquem à vontade, na hora que eu falar um termo que vocês desconhecem, alguma curiosidade, vocês podem me interromper com áudio ou pelo chat, tá bom? Que a gente vai conversando aqui. A ideia é interagir o máximo possível, tá bom? Então, eu recebi esse convite do professor Carlos Alberto com muita satisfação, né? Ele está usando o nosso livro, né, de Química Ambiental e solicitou para o fechamento da disciplina, se não me falha a memória, uma conversa com vocês, abordando aspectos da química ambiental. Tá bom? Então, eu decidi fazer essa palestra intitulada Química Ambiental e suas perspectivas dentro da visão de um eletroanalítico. Mais adiante, vocês vão entender por que dentro da visão de um eletroquímico ou eletroanalítico, né? Como ele já anunciou, eu sou o professor Rafael de Queiroz Ferreira, e sou docente aqui da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, lotado no Departamento de Química. Antes, porém, de adentrar o assunto principal da aula, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, que é para vocês entenderem as minhas escolhas, as minhas opções, e também servir como motivador para vocês que estão começando agora, né, estão cursando aí a grande maioria o curso de Tecnologia e Gestão Ambiental. Eu trouxe aqui uma pequena cronologia do que motivou a minha chegada aqui à Universidade Federal do Espírito Santo. Pois bem, isso tudo começou na infância, tá bom? Essa
essa paixão pela química e muito motivado pelo meu pai. O meu pai ele fez química industrial na antiga Escola Técnica Federal do Ceará. Eu sou de uma família cearense, assim como o professor Carlos Alberto, nós somos de Fortaleza, tá bom? E o meu pai fez a escola técnica, o curso de Química Industrial. Então, já na infância, eu tinha um fascínio pela química, porque o meu pai, ele sempre trazia alguns reagentes, alguma reação específica, alguma vidraria do laboratório que tinha na indústria onde ele trabalhava como gerente industrial no segmento de curtumes, tá bom? E aí já começou a nascer a minha paixão pela química, tá bom? Com esses experimentos e curiosidades que eu via com o meu pai. Isso é importante. Na sequência, eu quis fazer, óbvio, o que o meu pai fez, que era o curso de Química Industrial. Então, eu adentrei, o professor Carlos Alberto falou, no antigo Cefet, é mais antigo ainda, viu, gente? Porque eu comecei na época que ainda era Escola Técnica Federal do Ceará. Durante o meu período lá, isso eu comecei lá em 96, no Protécnico, houve a transição para a Cefet e agora houve uma outra transição para a IFES, né? Mas comecei lá em 96 fazendo o Protécnico, que era um curso preparatório para ingressar na escola técnica. Eu fazia esse curso, era de 6 meses, em paralelo com o ensino fundamental, né? Oitava série, e fazia de manhã o Protécnico e à tarde ia para as aulas para poder terminar o ensino fundamental, tá bom? E aí adentrei no curso de Química Industrial, que até então era o meu sonho, fazer o que o meu pai fez, tá certo? Lá, a gente teve contato, não sei se tem algum aqui que fez IFES, né? No que a gente chama de PES da vida, né? Porque na escola técnica, no regime antigo, nós tínhamos o curso técnico de Química Industrial, era integralizado em 4 anos. Mas cada ano, na verdade, é dividido em 2 semestres, ou períodos, né? Então, era comum a gente chamar cada período de P da vida, tá certo? E aí, também, lá na escola técnica, foi que eu tive o meu primeiro contato com a iniciação à pesquisa. Na época, a gente trabalhava, eu dividi uma bolsa de iniciação científica com outro colega e trabalhava com o estudo de cera de carnaúba, tá certo? Só que eu terminei a escola técnica e no último semestre, né, fui fazer um estágio na Ambev, né? Ansioso, já que fiz química industrial, a minha vontade era ir para a indústria. Consegui estagiar por 8 meses na Ambev, que na verdade hoje já é IBEV, né? Na época ainda era Antártica, não tinha tido a fusão com a Brahma ainda, e tive a oportunidade de aplicar um pouco dos meus conhecimentos e também ver como era o mundo real, né? A indústria em si, tá certo? Mas não quis ficar por aí, né? Eu quis ir além. E aí entrei na Universidade Federal do Ceará para fazer o curso de Química Industrial. Isso em 2000, tá certo, gente? Lá no curso de Química Industrial, eu tive contato também com um grupo de extensão, pesquisa e extensão, que mudou assim totalmente a minha cabeça. Não sei se vocês têm aí no campus de Açailândia, que é o grupo PET, que é um programa de tutoria. Ele é pesquisa, ensino e extensão. Praticamente dos 4 anos que eu cursei Química Industrial, eu fiquei 3 anos e meio no PET, tá bom? No PET Química Industrial. E aí trabalhei bastante com extensão e pesquisa. Na época, minhas pesquisas eram voltadas para espectroanalítica. Eu trabalhava com digestão de amostras em forno de micro-ondas e fazendo análise de CPOS, com o professor Sandro, que era o meu tutor na época, tá bom? Em paralelo, após 2 anos de Química Industrial, eu me aventurei num curso de administração de empresas na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. Por quê? Porque eu ainda tinha na cabeça fixo que eu queria ser um químico industrial, eu queria ser como meu pai, né? Trabalhar na indústria. Mas eu queria ter um diferencial. E o diferencial que eu vislumbrava era fazer administração de empresas para trabalhar com gestão dentro da indústria, né? Não só com a parte de laboratório, tá certo?
E aí, finalizando os meus 4 anos de UFC, eu fiz novamente um outro estágio técnico agora na empresa Vulcabras, tá bom? E aí eu comecei a entender que eu não tinha nascido para a indústria, tá bom? Já tinha tido alguns sinais lá no meu estágio na escola técnica na Ambev, mas quis insistir, fiz o curso de administração, que acabei não concluindo, tá bom? Fiz só metade do curso, o curso lá são 5 anos, eram, né? Não sei como é hoje. Eu fiz 2 anos e meio de administração, fui para a indústria e percebi que não era bem aquilo que eu queria. Como eu falei para vocês, no PET eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa, e isso abriu muito o leque de possibilidades para mim. Daí, então, eu fui para um salto maior, né? Eu terminei a graduação, tinha a possibilidade de ser contratado na Vulcabras, mas preferi tentar fazer mestrado na Universidade de São Paulo, isso em 2004, tá certo? Queria muito química analítica, que era a área que eu mais me identificava dentro da graduação. E fui para São Carlos, que é um dos maiores centros na área de química analítica, cursar esse curso, de fazer esse mestrado, tá bom? E lá eu tive a oportunidade de conhecer o professor Luiz Alberto Avaca. Eu fui, a princípio, para trabalhar, eu fui para São Carlos, indicado pelo meu tutor do PET, o professor Sandro, para trabalhar com o professor Joaquim, que é um dos maiores especialistas na área de espectroanalítica, trabalhando com ICP. Só que, pelas as ruas da vida, né, acabou que eu não passei no concurso da UFSCar, mas passei no concurso da USP. E na USP, a gente não tinha ninguém trabalhando nessa área no campus de São Carlos, teria só no campus de Piracicaba. E aí eu tive que dar uma guinada na minha vida. Foi aí que eu conheci o professor Avaca, recebi indicações do professor Pedro de Lima Neto, que o professor Carlos Alberto conhece bem, que é um grande eletroquímico lá da UFC, e tive a oportunidade de conhecer o professor Luiz, que é um dos pais da eletroquímica no Brasil. Na verdade, a eletroquímica no Brasil ela surgiu na década de 70, né, quando uma legião estrangeira de argentinos veio para o Brasil. Eram 4, o professor Luiz Alberto Avaca, professor Carlos Dalcaine, professor Ernesto Rafael Gonçalves e o professor Mário Torres, tá bom? Infelizmente, no último ano, nós perdemos o professor Ernesto Rafael Gonçalves e esse ano nós perdemos o professor Luiz Alberto Avaca e o professor Carlos Alberto Dalcaine Ventura, tá bom? Mas foi um grande aprendizado trabalhar com o professor Luiz Alberto. Lá eu fui integralizado ao GME, que era um grupo de eletroquímica, de materiais eletroquímicos e métodos eletroanalíticos, e comecei a trabalhar numa área totalmente diferente do que eu tinha feito na minha iniciação científica. E me apaixonei por essa área, tá certo? Com 1 ano de mestrado, surgiu a oportunidade de passar para o doutorado direto. Eu já tinha feito mestrado, já tinha qualificado, o meu projeto era muito bom, eu tinha notas muito boas, veio o convite para pular do mestrado para o doutorado. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você faz o doutorado direto, você integraliza o doutorado com 5 anos. Se você fizer mestrado e doutorado, você integraliza com 6 anos. E eu topei fazer, muito motivado pelo professor Luiz Alberto Avaca, tá bom? E lá também, na USP, porque até então eu queria indústria, vi que não era a minha praia, passei a pensar em pesquisa, mas sempre pensando no instituto de pesquisa, ser um pesquisador. Mas aí tive contato com o PAI, que é um programa de aperfeiçoamento de ensino. Obrigatório a gente tem que fazer um semestre, quando a gente cursa mestrado e doutorado. Só que eu gostei tanto da área de ensino, que eu fiz 4 semestres seguidos. Por sinal, no último semestre, o professor Luiz Alberto Avaca teve um problema cardíaco e teve que se ausentar da disciplina. E eu tive que assumir uma parte da disciplina. E aí eu tive contato direto com a docência e me apaixonei pela docência, tá certo? Daí então, após findado o meu doutorado, o professor Luiz Alberto estava já se aposentando, eu resolvi fazer um pós-doutorado, o meu primeiro pós-doutorado, lá na Universidade Federal do ABC, tá bom?
sendo supervisionado pelo professor Hugo Barbosa Sufredini, que foi um dos primeiros orientandos do professor Avaca a trabalhar com eletrodo de diamante dopado com boro, tá bom? Eu passei cerca de um ano lá na UFABC fazendo esse pós-doutorado, tive a oportunidade de orientar alunos do professor Sufredini, tá bom? E então vim finalmente chegar aqui na UFES, tá bom? Em 2010. Reparem que praticamente após o meu findado o meu doutorado, um ano após eu já tinha ingressado aqui na UFES. Na verdade, eu terminei o meu doutorado em julho e em setembro eu prestei o concurso que acabou me convocando, né? Só que demorou aí um intervalo de um ano para eu ser convocado para assumir essa vaga, tá certo? Só que a gente nunca para, né, gente? Mesmo estando aqui na UF desde 2010, eu estou fazendo agora 11 anos de casa, né? Tá bom? A gente nunca para de estudar. Isso é uma certeza que eu tive já lá atrás. E aí, em 2017, eu topei uma nova jornada, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que era estudar fora. E fui fazer o meu segundo pós-doutoramento, agora na Dublin City University, que fica na cidade de Dublin, na Irlanda, tá bom? Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com uma tecnologia que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, tá bom? E hoje, a maioria das pesquisas que eu desenvolvo são norteadas nessa tecnologia. Mas aí vocês podem falar, e aí, beleza? Acabou? Gente, ninguém sabe, tá bom? A gente vai sempre continuar estudando, é cíclico, né? A gente nunca para de estudar e sempre a vida tem que ser movida por desafios, né? Eu vou tentar trazer alguns dos meus desafios aqui. Bem, vou falar um pouquinho também sobre a cidade que eu estou há 11 anos, né? Eu sou cearense, mas já me considero um capixaba, né? Já estou há 11 anos aqui no Espírito Santo. Talvez assim como eu, vocês não conheçam o Espírito Santo e Vitória. Eu, ao chegar aqui, conhecia muito pouco. Mas o Espírito Santo é esse estadinho aqui pequenininho, ó, cujas cores da bandeira são azul, branco e rosa, que fica entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. É um estado bem pequeno, viu, gente? E a capital, que é Vitória, fica localizado bem aqui. Vitória, que por sinal é uma ilha, viu, gente? Assim como São Luís, assim como Florianópolis, Vitória é uma ilha, tá bom? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem como é bonita a cidade de Vitória. Eu me identifiquei muito aqui com a cidade. Eu nasci em Fortaleza, eu sou de região praiana, né? Então, gostei muito do clima aqui e também gostei das características da cidade, que lembram minha cidade natal, tá bom? Essa aqui é uma imagem famosa do Espírito Santo, que é o Convento da Penha, que já é localizado na cidade de Vila Velha. A gente tem que passar essa ponte aqui, que chama Terceira Ponte, que liga a cidade de Vitória à Vila Velha. E aqui também a gente tem uma visão noturna do centro de Vitória, sempre rodeado aqui por águas, já que é uma ilha, tá bom? Eu trouxe também algumas características da culinária, né? Alguns pratos típicos do Espírito Santo, que é a famosa muqueca capixaba, né? Eles costumam dizer que para ser muqueca tem que ser capixaba, o resto é peixada, né? Não sei no Maranhão, mas em Fortaleza a gente conhece como peixada. E assim, a grande diferença é que a peixada cearense, ela vai leite de coco, vai alguns condimentos que não tem na muqueca capixaba. Eu diria que a muqueca capixaba é mais light do que a peixada cearense, né? Também não vai o dendê, que é muito comum na peixada baiana, né? Outro prato típico aqui é essa tortinha aqui, feita de mariscos, muito famosa aqui, que é a torta capixaba, tá certo? Se vocês vierem ao Espírito Santo, provavelmente vocês vão comer algum desses dois pratos, tá bom? Mas voltando aqui para o tema do universitário, né? A gente tem aqui uma imagem aérea da Universidade Federal do Espírito Santo. Na verdade, o campus principal, que é o campus de Goiabeiras, tá bom? Eu estou, nesse exato momento, deixa eu ver aqui, bem aqui onde está a minha ponteira laser, ó, tá bom? Esse é o principal campus. Eu moro a 1,8 quilômetros daqui, tá bom? O campus ele não fica na região
de Ilha de Vitória, fica na região de Continente também, tá bom? E é uma das principais universidades, a única Universidade Federal do Espírito Santo, uma das principais do estado, tá certo? Eu trouxe aqui alguns números para vocês terem dimensão da UFES, né? A UFES, que foi fundada em 1954, ela esse ano está fazendo 67 anos também, tá bom? E ela é dividida em 4 campos universitários, né? O campus de Goiabeiras, que foi aquele que eu apresentei para vocês, Maruípe, que fica aqui próximo de Goiabeiras, deve dar algo em torno de 5 quilômetros, que é o campus da saúde, tá bom? Temos também outros 2 campos, esses Goiabeira e Maruípe ficam em Vitória, mas a gente também tem os campos do interior, o de Alegre e de São Mateus, tá certo? Ao todo, nós temos 1.780 professores efetivos e em atividade na UFES, e algo em torno de 21 mil estudantes de graduação. Eu confesso a vocês que esses dados estão um pouco defasados. Eu aproveitei uma apresentação que eu tinha feito há um ano atrás, então acredito que esses números sejam maiores hoje, com exceção dos dados da pós-graduação, que eu dei uma atualizada, tá certo? Desses 21 mil alunos, a gente tem 103 cursos presenciais, tá bom? 9 cursos à distância, onde eu tive também a oportunidade de trabalhar, com o curso de licenciatura em Química à distância. Por sinal, aquele livro de Química Ambiental que vocês empregaram foi construído para o curso de licenciatura em Química à distância. A UFES também tem 4 mil estudantes de pós-graduação, com 61 cursos de mestrado e 31 cursos de doutorado, tá certo? O mestrado, ele foi criado, o mestrado em Química da UFES, tá bom, gente? Dentro do programa de pós-graduação em Química da UFES, foi criado em 2006. E o doutorado, ele é mais recente, ele foi criado em 2014. Atualmente, nós temos conceito 5 na CAPES, que é um conceito muito bom. Não chega a ser um programa de excelência, que são os programas 6 e 7, mas o conceito 5 já é considerado um conceito muito bom para a realidade do Estado, tá bom? Nós trabalhamos com as grandes áreas de concentração comuns à química, a área de química analítica, físico-química, ensino de química, química inorgânica e química orgânica, e já formamos 221 mestres dentro do programa de pós-graduação em química, viu, gente? E 32 doutores, tá certo? Nós trabalhamos com diversas linhas de pesquisa, como síntese e caracterização de materiais, química forense, síntese orgânica e medicinal, elementos, traços e química ambiental, que talvez interesse mais a vocês, eletroquímica aplicada, química de petróleo e biocombustíveis, fisicoquímica e soluções e polímeros, fisicoquímica de soluções e polímeros, químico de produtos naturais e educação e ensino de química. No entanto, a área que mais me interessa é a área de eletroquímica aplicada, embora eu transite aqui por outras áreas, como a área de química ambiental, elementos, traços e química ambiental. É comum esse tipo de transição, essa interdisciplinaridade entre as áreas, tá bom? Dentro do programa de pós-graduação em Química, eu atuo no Núcleo de Competência em Química de Petróleo, que eu trouxe aqui uma imagem para vocês, dentro do Laboratório de Eletroquímica e Eletroanalítica, juntamente com esses outros 2 pesquisadores, o professor Marcos e o professor Josimar, tá bom? A minha equipe hoje de alunos que eu oriento, né, é composta por 7 alunos, né, que eu oriento e 2 que eu cooriento. Eu oriento o Ronaldo na iniciação científica e 5 alunas de mestrado, a Ana, a Thaís, a Jamile, a Isabela, que eu acredito que está aqui com a gente, e a Natália. Além disso, eu oriento o Gabriel, que é aluno de doutorado, terminou o mestrado comigo, e também oriento uma aluna de mestrado, a Bruna, e o Ramon, que é aluno de doutorado, tá bom? Basicamente, esse aqui é o grupo que eu trabalho hoje e que é o responsável por grande parte dos exemplos que eu vou usar aqui com vocês. Mas bem, gente, o professor Carlos Alberto me convidou para falar sobre esse livro aqui, o livro de Química Ambiental, tá bom? Eu até acho que eu tenho uma cópia dele aqui, tá bom? Só não vou poder mostrar para vocês que a minha bagunça está grande ali. Mas tem uma cópia física. Esse livro ele foi construído para o curso de licenciatura em Química EAD. E não é obra só minha, não, tá bom, gente? Na verdade, a gente tem que dar créditos para o professor Josimar Ribeiro
e para a professora Rosângela, que são coautores do livro, tá bom? E quando eu falei para vocês no título que é a química ambiental dentro da visão de um eletroanalítico, ou um eletroquímico, né? É porque, pelas coincidências da vida, tanto eu, como o professor Josimar, como a professora Rosângela, somos formados na área de eletroquímica. Somos especializados na área de eletroquímica, tá bom? O professor Josimar, ele fez doutorado e pós-doutorado na USP São Carlos, na mesma época que eu estava finalizando o meu doutorado, e a professora Rosângela, por sinal, trabalhou no mesmo grupo que eu trabalhei, tá bom? No GMM, só que ao chegar na USP, ela já tinha finalizado o doutorado dela. Então, essa produção aqui, na verdade, é uma produção decorrente do trabalho desses 3 pesquisadores, tá bom? E que foi construído sob encomenda para o curso de Química, licenciatura em Química EAD, já que a disciplina de Química Ambiental, ela é uma disciplina, era, né? Agora não é mais, ela passou a ser optativa, mas na primeira versão do curso era uma disciplina obrigatória, tá bom? Mas aí vem a grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão, né? Qual é a relação entre a química ambiental e a eletroquímica? Alguém se habilita aí, gente, nesse momento? Acordar um pouquinho vocês? Alguém tem ideia de qual seria a relação? Fique à vontade de falar no microfone ou no chat. Alguém se arrisca? Talvez agora não esteja claro para vocês, né? Porque vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer alguma disciplina de analítica ou de eletroquímica, então talvez ainda esse conceito não fique claro para vocês. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que em algum momento da vida de vocês usaram algum equipamento que se fundamenta em técnicas eletroquímicas ou eletroanalíticas? Respondam no chat só sim ou não. Acho que o pessoal está tímido. Vocês acham que já usaram algum equipamento que utiliza técnicas eletroquímicas? Hein, pessoal? Podem responder no chat. Pelo menos um. A Sara disse que acredita que sim. Acho que sim. Não, o Fabrício já acha que não. Mas a maioria sim, com certeza, gente. Todos vocês, eu posso garantir, eu tenho quase que certeza absoluta que todos vocês já usaram algum equipamento que se fundamenta em técnicas eletroanalíticas. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que qualquer um de vocês já fez uma medição de pH usando um pH. Ouviu falar, tá bom? Porque é muito comum esse tipo de análise na química ambiental, né? A determinação do pH é um parâmetro muito importante para monitoramento dentro da química ambiental. Então, com certeza, ou vocês já usaram um pH-metro, ou vocês já ouviram falar de um pH-metro, tá bom? E os pH-metros são fundamentados em teoria eletroquímica, tá bom? Essa imagem aqui, por exemplo, desse eletrodo de vidro combinado, que é o responsável por indicar o pH do meio, que nada mais é do que a concentração hidrogeniônica do meio, foi retirado do livro do Harris, tá bom? Ele mostra aqui a configuração, é óbvio que eu não vou entrar em detalhes, isso eu deixo para os meus alunos de análise instrumental, como funciona esse eletrodo, mas de forma bem simples, eu posso dizer para vocês que ele tem uma membrana de vidro que é seletiva à passagem de espécies H+, ou íons hidrônios, tá bom? E com isso ele consegue gerar uma diferença de potencial que é proporcional à concentração de íons de hidrogênio do meio e assim determinar, correlacionar essa proporcionalidade com o pH do sistema. Além disso, vocês também já devem ter ouvido falar em eletrólise, né? Com certeza. Se não com esse nome, vocês usam produtos oriundos da eletrólise, tá bom? Se vocês tiverem uma bijuteria, um brinco, um anel, ou até mesmo a chave de casa, esses equipamentos passam por um processo chamado galvanoplastia, tá bom? Que se fundamenta na eletrólise. Por sinal,
essa galvanoplastia é uma das principais responsáveis pela poluição industrial das indústrias galvanostáticas, tá bom? Mas eu trouxe um outro exemplo aqui para mostrar como é o fundamento da eletrólise. Mas um exemplo mais interessante, que é a estatueta do Oscar. Vocês acham que essa estatueta do Oscar é realmente de ouro maciço? O que é que vocês acham? Eu acho que o talvez da Nathalie foi lá pro pH-metro. A Sara não, o Guilherme sim, o Guilherme já acha que é ouro maciço. Mas a maioria acha que não. Com certeza, gente, não é de ouro maciço. Imaginem uma estatueta de 35 centímetros com 3,8 quilos de ouro maciço para cada vencedor de cada categoria do Oscar. Seria bem oneroso, né? Na verdade, essa estatueta, ó, ela é de britânio, que é uma liga de estânio, cobre e antimônio, tá bom? Em um molde de aço, tá certo? Que é um material bem mais modesto que o ouro. Essa estatueta, ela passa por um processo galvanostático, uma eletrólise, né? Um recobrimento eletrolítico aí com a primeira camada de cobre, quando a gente olha aqui com o auxílio de uma lupa, tá bom? Que está ocorrendo aí, a minha lupa mágica. Aí, na sequência, a gente tem um terceiro recobrimento eletrolítico com níquel, mais um recobrimento, que na verdade é um banho de prata, tá bom? E, por fim, um recobrimento com ouro 24 quilates, que é o ouro 99,99%, para ele adquirir essa característica aí comum à estatueta. Então, ela é uma bijuteria, na verdade, ela é só recoberta com ouro também, tá bom? É dado um acabamento também nela com lacre, tá bom? Para dar o brilho e para evitar processo de desgaste, né, do material de ouro, embora o ouro seja um material nobre, mas a eletrólise é que fundamenta isso aqui. Só para vocês perceberem como a eletroquímica está mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam, tá bom? A partir da eletrólise, por exemplo, eu posso determinar qual a quantidade de ouro que é depositada na estatueta do Oscar. Porque a gente tem que ter um controle. Eu não posso depositar aleatoriamente. Ouro é caro, né, gente? Eu também posso determinar qual é a carga necessária para realizar esse processo. Tá bom? Mais um exemplozinho para fechar os exemplos de eletroquímica, tá bom? Para vocês perceberem como ela está presente no dia a dia de vocês. É o último, tá bom? Que é a famosa pilha de Daniel, tá bom? Que vocês viram lá no ensino médio, com certeza. Pilha de Daniel que foi desenvolvida em 1836, que basicamente são dois beckers, um com uma solução de sulfato de zinco e outro com uma solução de sulfato de cobre, que são interligados por um tubo IU preenchido com uma solução de KCl aquoso, usando algodão hidrofóbico embebecido para fechar aqui a passagem e a perda da solução salina, tá bom? Isso aqui a gente chama de ponte salina, esse dispositivo, já vou explicar para que ele serve. Do lado direito, nós temos um eletrodo de cobre metálico, por isso que o NOx dele é 0. Do lado esquerdo, a gente tem um eletrodo de zinco metálico, por isso que o NOx dele aqui é 0. Esses dois eletrodos eles são conectados por meio de um fio condutor, tá bom? E quando a gente tem esse zinco metálico imerso em uma solução de zinco, a gente tem uma reação espontânea de oxidação do zinco 0 para zinco 2, que libera 2 elétrons, ó, tá bom? Esses 2 elétrons fazem com que ocorra uma reação de oxidação desse lado esquerdo da célula. Logo, esses elétrons vão fluir desse lado, pelo conector, a corrente flui no sentido oposto, até chegar ao meu eletrodo de cobre, onde esses elétrons vão fazer com que o cobre em solução passe para cobre 0, conferindo aqui uma reação de redução no lado esquerdo dessa célula, tá bom? Esse fluxo de elétrons que geram a corrente é capaz, então, de ser usado aí, por exemplo, para acender uma lâmpada ou para gerar energia elétrica, tá certo? Do lado onde ocorre a oxidação, a gente tem o ânodo, e do lado onde ocorre a redução, a gente tem o cátodo. No lado do ânodo, como o zinco passa de 0 para zinco 2+, que é zinco iônico, a gente tem o consumo do eletrodo. E do lado do cátodo, onde o zinco passa de 2+ para 0, a gente tem uma eletrodeposição, semelhante ao que foi feito lá na estatueta do Oscar, tá bom? Outra coisa importante é de saber a carga de cada
de cada lado da célula. E aí a gente usa uma convenção da IUPAC, que é a International Union of Pure Applied Chemistry, que convenciona a Plus Right Rule, que diz que o lado direito é o lado positivo e o lado esquerdo é o lado negativo. Aí eu tenho o polo positivo e o polo negativo do meu sistema, tá bom? Analisando de forma mais minuciosa os processos que ocorrem aqui, a gente tem a saída de elétrons desse eletrodo de zinco metálico e a saída, então, de espécies na forma de zinco 2+, por isso que ele é dissolvido ou consumido, tá certo? E do lado direito, a gente tem a deposição de cobre 2+, para a forma de cobre 0, devido à chegada desses elétrons, tá bom? Isso aqui eu fiz questão de mostrar para que vocês entendam os exemplos que eu vou usar mais adiante. Aqui na ponte salina, a gente utiliza esse dispositivo aqui para manter o meio, como há uma transferência de elétrons e uma descompensação das cargas dos dois lados, essa ponte salina ela acaba compensando essa descompensação de cargas e mantendo o sistema ativo por um tempo maior, tá certo? Grande parte dos conhecimentos que a gente tem na eletroquímica se deve, por exemplo, a esse cidadão aqui, o Walter Nernst, tá bom? Que, por conta disso, recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1920, por suas inúmeras contribuições na química com foco na termodinâmica. O Nernst, ele propôs uma equação muito famosa na eletroquímica, que é a equação de Nernst, que correlaciona o potencial do meu sistema a concentração de reagentes e de produtos, tá bom? Então, a partir de uma equação como essa, a equação de Nernst, eu posso correlacionar as concentrações das espécies presentes em solução com um potencial específico, tá bom? Conhecendo o potencial padrão, constante universal dos gases, temperatura absoluta, número de quantidade de substância e a constante de Faraday, tá certo? Com isso, a gente também pode trabalhar nesse módulo aqui, não no log neperiano, mas no log base 10, que é o mais, que com certeza é o que vocês mais conhecem, que é o que está presente nos livros convencionais, tá bom? A eletroanalítica, né, os métodos eletroanalíticos, eles são bem amplos e vastos, né? A gente tem diversas técnicas, diversas metodologias baseadas em métodos interfaciais ou métodos em solução, e aí existem várias subdivisões. Eu trabalho com alguns desses métodos, tá bom? Mas eu foco mais, os meus trabalhos são mais focados nos métodos interfaciais dinâmicos, ou seja, quando a corrente é maior que zero, com corrente controlada. Basicamente, eu trabalho com técnicas voltamétricas, tá bom? O grande lance da eletroanalítica é que ela é capaz de determinar quase, ou da eletroquímica como um todo, né? Quase todos os elementos da tabela periódica. Como vocês podem ver aqui, ó, os em azuis são determinados por técnicas voltamétricas e os amarelos determinados por cromatografia de íons, que parte dos princípios das técnicas eletroquímicas, tá bom? No entanto, meu foco maior são nas determinações por análises voltamétricas, tá certo? Outra vantagem dessas técnicas é que ela consegue determinar esses analíticos de interesse, esses elementos da tabela periódica na forma metálica ou na forma iônica, em concentrações baixíssimas, tá bom? Na ordem de ppT, tá bom? ppT, lembrando que ppT parte por trilhão, ou seja, nanogramas por litro. É uma quantidade bem pequena. E aí vocês podem falar, professor, mas é uma quantidade tão pequena, por que a gente vai determinar isso? Vocês devem ter lembrados lá do livro de Química Ambiental, quando a gente fala do capítulo de biosfera, da bioacumulação, né? Quando a gente menciona o mercúrio como metal pesado, aquela contaminação que houve na Baía de Minamata, né? Uma forma de monitorar esse tipo de contaminação são com técnicas como essa. E o mercúrio, ele tem uma característica que ele bioacumula no corpo. Ele vai se acumulando na forma de metilmercúrio. É como se o corpo fosse filtrando mercúrio ao longo da vida, e quando ele está numa concentração específica, aí ele é danoso ao corpo, geralmente promovendo o desenvolvimento de processos cancerígenos, tá certo?
Bem, eu vou mostrar um pouquinho do aparato eletroquímico só para vocês entenderem como funciona, mas é uma coisa bem simples e bem tranquila, tá bom? Basicamente, na eletroquímica, a gente usa esse equipamento aqui, ó. É mais ou menos do tamanho de uma CPU, de um computador, que a gente chama de potenciostático. Trabalha no modo potenciostático, no modo galvanostático. Um computador para aquisição de dados e uma célula eletroquímica. Eu ampliei aqui a visão da célula para vocês entenderem que essa célula convencional ela trabalha com 3 eletrodos, tá bom? O eletrodo número 1 é um eletrodo de referência. Geralmente a gente utiliza prata-cloreto de prata como referência, mas a gente também pode usar um eletrodo de calomelano. É um sistema com 3 eletrodos, um mantém o potencial, tem um potencial conhecido e determina o potencial dos outros, tá bom? No 2 aqui, perdão, a gente tem um contra-eletrodo, que serve basicamente para fechar o meu circuito. Ele é um eletrodo inerte, tá bom? E fecha o circuito do sistema. E por fim, no 3, a gente tem um eletrodo de trabalho. Nesse exemplo específico aqui, eu estou mostrando o eletrodo de carbono vítreo. Nesse eletrodo é que vão ocorrer os processos de oxirredução, que são interessantes, que são responsáveis pela caracterização ou quantificação do meu analito de interesse. Esse potenciostato, ele funciona com um sistema elétrico semelhante a esse aqui, ó, onde eu tenho aqui a minha célula, tá bom? Com o meu eletrodo de trabalho, contra-eletrodo e eletrodo de referência. A gente tem ligado entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência um voltímetro digital de alta resistência, para evitar que corrente passe por esse eletrodo de referência. A gente tem uma fonte de corrente contínua aqui, que garante a realização dos processos eletrolíticos. A gente tem um resistor variável, que a partir dessa variação nessa resistência permite o controle de potencial, e um medidor de corrente. Então, basicamente, aquele equipamento que eu mostrei para vocês tem um circuito desse dentro dele, tá bom? O legal é que essa técnica ela tem várias variações, tá bom? Aquele eletrodo que eu mostrei para vocês de carbono vítreo é um exemplo de um macroeletrodo, mas a gente pode também trabalhar com microeletrodos ou ultramicroeletrodos, alguns conhecem como ultramicroeletrodos. Nesse exemplo aqui, ó, essa parte preta, essa haste preta, na verdade, é um microeletrodo ou ultramicroeletrodo que foi de fibra de carbono, que foi usado para fazer uma medida na cromafina da medula adrenal bovina. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse eletrodo. Consequentemente, ele permite uma medida em vivo, com um animal vivo, tá bom? Para que vocês consigam visualizar o tamanho desse eletrodo, esse aqui é um clipe e isso aqui é um microeletrodo, tá bom? Essa seria a ponta do microeletrodo, tá bom, gente? Além disso, a gente também tem os biosensores, que agregaram muito valor a esses sensores eletroquímicos, tá bom? Dentro de um biosensor, a gente tem uma amostra, tá bom? E essa amostra vai ter analitos de interesse, no caso, biomarcadores, tá bom? A gente vai ter imobilizado sobre esse eletrodo um componente biológico, que pode ser uma célula, uma enzima, um anticorpo, tá bom? E aí vocês já devem ter feito a disciplina de biologia, aquele modelo convencional chave-fechadura, né? A gente tem nesse componente biológico um encaixe perfeito aqui do meu biomarcador no componente imobilizado, um biorreceptor, um transdutor que converte esse sinal em sinal eletro, um sinal detectável, e um processador que gera a minha resposta analítica, tá bom? Os biosensores podem trabalhar com diferentes biorreceptores, tais como enzima, anticorpo, DNA, célula, e diferentes transdutores, né? Óptico, elétrico, térmico e máximo. No entanto, isso não está tão distante da realidade de vocês também, viu? Assim como os eletrodos, o pH-metro, ou assim como a estatueta do Oscar. Com certeza vocês já viram ou já ouviram falar de um biosensor. Isso eu não tenho dúvida. Será que já viram, gente? O que vocês acham? Responda aí enquanto eu tomo um pouquinho de água. Só para eu ver se vocês estão conectados. Vocês acham que já usaram, já viram um biosensor? A Gabriele acha que sim. Eu acho que SS é sim, né, Gabriela?
o biosensor, Gabriel? Você acha que você já viu no seu dia a dia? Podem responder, não vou perguntar qual é o biosensor, não. Vocês acham que já viram algum biosensor no dia a dia de vocês? Vamos lá, gente. Eu acho que vocês estão um pouco tímidos. Mas com certeza, vi nada, Guilherme. Bacana, Guilherme. Eu não sei explicar, professor. É complicado assim, mas com certeza vocês já devem ter ouvido falar do sensor de glicose, né? Tá certo? Um sensor de glicose é um exemplo de um biosensor. Por quê? Porque a glicose ela não é eletroativa ela não é uma espécie capaz de sofrer oxirredução dentro da janela de trabalho convencional. Então, a gente vai ter na glicose uma enzima que processa essa glicose e gera um sinal detectável eletroquimicamente, tá bom? É um grande exemplo de biosensor comercial que deu certo, tá bom? Bem, o aparato eletroquímico normalmente utiliza esse tipo de sistema aqui, ó. Vocês acharam muito complexo? Isso aqui é uma célula eletroquímica. Essa aqui é encamisada, tá bom? Aqui entra água quente ou fria, que sai para controlar a temperatura, tem as entradas dos 3 eletrodos, trabalho, referência e contra, a entrada de gás para desaeração. Isso é uma célula convencional. É mais ou menos do tamanho de um copo de café, tá bom? Só que o grande lance é que, hoje em dia, a gente pode trabalhar com sistemas menores, tá certo? Aqui a gente trabalha com um volume de cerca de 10 ou 20 ml, mas a gente pode trabalhar com um sistema bem menor, que são, por exemplo, os eletrodos impressos, ou do inglês Screen Printed Electrodes, ou simplesmente SPS, que é um sistema como esse aqui, ó, onde a gente tem os contatos elétricos, o contraeletrodo seria esse semiarco aqui, ó, preto, o eletrodo de referência, esse semiarco prateado, e o eletrodo de trabalho, esse círculo aqui no centro, tá bom? Então, a gente tem nesse dispositivo aqui os 3 eletrodos, tá certo? E o legal, gente, é que você utiliza aqui só uma gota de solução para fazer essa medida. Vocês acham que esse eletrodo é grande? Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Olha só o tamanho dele. A espessura e o tamanho, tá bom? Eu pegar aqui uma tampa de uma caneta Bic para ficar mais fácil de vocês entenderem. A tampa da caneta Bic é muito maior, tá certo? Vou colocar mais próximo para vocês visualizarem. Esse aqui é um eletrodo impresso comercial de carbono, tá certo? Como esse aí da animação. E ele utiliza só uma gotinha de solução, tá certo? A gota de solução em si já é a minha célula eletroquímica. Isso abre um leque de possibilidades muito grande na eletroquímica, e isso foi pensado, baseado em princípios ambientais, tá bom, gente? Uma das grandes fronteiras da eletroquímica, um dos grandes problemas da química como um todo, é a geração de resíduos em experimentos, tá bom? Se você trabalha com a cromatografia, por exemplo, uma técnica que você tem que fazer eluições, e isso vai gerando solvente, vai gerando resíduos de forma contínua, que são, de certa forma, descartados no meio ambiente. Então, um eletrodo como esse é tido como um eletrodo verde, é um sistema verde, ambientalmente correto, ambientalmente amigável. A gente tem preocupação com isso. E sistemas como esse que são usados na atualidade, tá certo? Para vocês terem ideia, o pai da eletroquímica, que é o Weirovsky, ele desenvolveu o eletrodo a partir de mercúrio líquido. Ele é o eletrodo ideal dentro de uma construção eletroquímica. Só que ele é feito de mercúrio. E mercúrio é um metal pesado, volátil, e não é ambientalmente amigável, tá bom? Então, embora o mercúrio seja um material ideal para fazer determinações eletroquímicas, ele não é ambientalmente amigável, tá bom? Ou verde. Por conta disso, hoje em dia, a Sociedade Eletroquímica, ela boicota trabalhos científicos que utilizam eletrodos de mercúrio, tá bom? Por quê? Porque gera resíduo. E esse resíduo, muitas vezes, chega ao meio ambiente, contamina os lençóis freáticos e coisas do tipo, tá bom?
Eu trouxe aqui mais uma animação para vocês entenderem como é mais viável trabalhar com sistemas impressos, tá bom? Lembrando que esse eletrodo é um eletrodo comercial, mas hoje em dia já tem pesquisadores fazendo impressões com impressoras de diversos tipos, em papel, inclusive, tá bom? E não são tão caros. Para um sistema como esse, eu posso usar um potenciostato. Lembram-se lá daquele potenciostato que era mais ou menos o tamanho da CPU? Pois bem, para um sistema como esse, a gente usa um potenciostato, como esse aqui da DropSense, um MicroStat 400, eu tenho um aqui no laboratório, que tem 13 centímetros por 10 centímetros, tá bom? Cabe no bolso. Esse potenciostato é ligado no meu eletrodo impresso, a partir dessa caixinha aqui, tá bom? Pode ser ligado direto no cabo. E você coloca a sua gota de solução, que é em torno de 40 microlitros, e faz a medida. O grande lance é que esse potenciostato é ligado na fonte de um notebook, ou ligado até por Wi-Fi, por Bluetooth, perdão, num celular, tá bom? Então, permite que você faça medidas em campo. Joia, estou vendo aqui que já tem perguntas aqui. O Kindle, né? Ele é feito apenas de mercúrio, professor? Você fala do eletrodo desenvolvido pelo Eirovsky, o Kindle? Isso, professor. Esse verdinho aí. Verdinho, azul, né? Agora eu me perdi. Você disse verde, eu não estou vendo verde aqui. Do que o senhor falou anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Eu gosto quando os alunos participam. Esse aqui, Esse aí mesmo. esse é feito de carbono. Eu usei o exemplo do mercúrio, mas eu não mostrei um eletrodo gotejante de mercúrio para vocês. Eu disse que ele está em desuso, tá bom? Mercúrio é um metal líquido. Na verdade, um eletrodo de mercúrio, ele gera gotas de mercúrio. Eu não trouxe aqui para vocês, porque é uma coisa mais específica, mas é um outro formato de eletrodo, tá bom? A partir de um metal líquido. Esse aqui é um eletrodo impresso de carbono. Os de mercúrio não são mais utilizados. São utilizados ainda, mas não são muito aceitos pela comunidade acadêmica. O que pode ser feito com o eletrodo de mercúrio é uma liga com mercúrio, tá bom? Uma amálgama de mercúrio e outro metal, que aí você tem menos perda do mercúrio para contaminar o ambiente, tá certo? Ele também não fica volátil na forma de amálgama, tá bom? Mas aí a gente tem esse dispositivozinho aqui que pode ser ligado na fonte do notebook ou controlado pelo um smartphone via Bluetooth, tá certo? Para vocês terem uma ideia de como é ambientalmente, ecologicamente amigável um sistema como esse, essas imagens aqui são do nosso laboratório e aqui a gente tem um potenciostato de bancada, tá certo? Eu disse que é mais ou menos o tamanho de uma CPU, porque esse aqui é uma CPU, ó, gente. Esse é o sistema eletroquímico de bancada, tá bom? E esse aqui é um sistema eletroquímico, olha a diferença do tamanho do potenciostato, tá certo? Quase do tamanho do mouse aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, ele cabe no bolso e ele permite que você faça análise em campo, em loco. Aqui mais adiante eu tenho o eletrodo imerso em um bekerzinho de 20 ml, tá bom? Para exemplificar, a gente fez aqui uma voltametria cíclica. Mas a gente pode ir além com esses eletrodos impressos, tá bom? E foi o que eu fui buscar aprender lá na Irlanda, em Dublin, né? Quando eu estive na Dublin City University. Lá eles desenvolveram um sistema autônomo para fazer medidas no meio do oceano. Medida de quê, gente? De metais pesados. Por quê? Porque vocês sabem que as poluições que são geradas aí no meio ambiente acabam refletindo nos oceanos e isso vai bioacumulando nos peixes e vai mudando toda a biota e a fauna, todos os peixes, tudo isso é influenciado por essa contaminação, né? O que eles fizeram lá? Eles desenvolveram um sistema, se vocês observarem bem aqui nesse primeiro protótipo, eu tenho aquele potenciostato portátil, tá bom? Que fica num sistema aqui com bombas solenoides que alimentam ele, como um sistema de injeção de fluxo, tá bom? E todo esse sistema ele fica montado dentro de uma maletinha. Esse aqui é o primeiro protótipo, tá certo? Esse aqui já é o segundo protótipo, tá bom? Aqui eles usam um outro sistema de bomba. E o terceiro protótipo.
Eu tenho ele aqui maior para vocês visualizarem, tá certo? Como é que ele funciona? Ele coleta a amostra, injeta numa cela como essa, que a gente chama de cela injeção em fluxo. Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui está a haste que engata o eletrodo impresso, que está dentro de uma célula em fluxo, onde eu tenho a entrada de solução e a saída de solução, tá certo? Essa célula aberta é mais ou menos assim, tá certo? Eu entro a solução e saio a solução, consigo fazer medidas em fluxo. E aqui eu dei um zoom da área do eletrodo de trabalho para vocês visualizarem, tá certo? Com isso, eu posso fazer determinações em tempo real, de forma autônoma, de metais pesados, que foi o que eles fizeram aqui, ó, cádmio e chumbo em água do mar, tá bom? Determinando aí na ordem de ppb. O legal é que esse sistema pode ficar lá no meio do oceano, conectado a uma boia, monitorando esses metais ou qualquer outro analito de interesse no oceano, tá certo? E isso é interessante, sistemas inteligentes como esse. Aí manda os dados, o Wi-Fi, tá bom? Para o laboratório para serem processados e você consegue manter um monitoramento contínuo de algum analito de interesse do meio ambiente, por exemplo, tá certo? Mas para tentar agora fazer o fechamento, já que eu falei bastante de eletroquímica, eu trouxe aqui alguns trabalhos que foram desenvolvidos por mim ou pelo meu grupo de pesquisa aqui na UFES, que são baseados em conceitos ambientais, tá bom? Só para vocês conseguirem visualizar como a química ambiental ou motiva os nossos trabalhos ou fundamenta muito dos nossos trabalhos. O primeiro deles é um trabalho de 2011. Na verdade, esse trabalho aqui eu desenvolvi no meu doutorado ainda. Os demais já são aqui mais recentes. Mas eu fiz questão de trazer esse trabalho de 2011, porque nesse trabalho a gente avaliou a ação de um eletrodo específico, o eletrodo de diamante dopado com boro, que é um sistema semelhante a esse aqui. Na verdade, é um diamante sintético, tá bom, gente? Eu imagino que o olhinho das meninas brilhou agora quando eu falei diamante, mas é um diamante sintético, tá certo? Vocês sabem que o diamante é uma forma alotrópica do carbono, na forma sp3, diferente do carbono sp2, que é comum no grafite. Né? No grafite ele está numa forma sp2 lamelar, por isso que você consegue riscar com o grafite, e no diamante ele está numa forma tetragonal, e aí ele é mais rígido, mais duro, e tem propriedades específicas. Só que o diamante ele não é condutor, né? O diamante é um isolante. Nesse caso aqui, a gente tem um diamante dopado com boro. Existem diamantes naturais dopados com boro, são diamantes mais rosadas, tá bom? Aquele filme Diamante de Sangue até exemplifica um exemplo de um diamante dopado com boro. Mas, artificialmente, a gente consegue sintetizar esse diamante em alta temperatura e alta pressão para que ele seja dopado com boro e assuma características de um semicondutor, tá bom? É uma dopagem tipo P, que permite que esse material, que é isolante, passe a ser condutor. Mas devido à alta resistência e alta eletroatividade desse material, nesse trabalho aqui a gente propôs usar esses eletrodos de diamante dopado com boro para degradar vinhaça. Vocês sabem o que é a vinhaça? Alguém se arrisca aí, gente? Vocês já ouviram falar em vinhaça? Eu dei uma dica aqui para vocês, hein? Coloquei uma imagem. Vinhaça, gente, é um... olha, a Sara sabe. Quer falar, Guilherme? Pode falar. Eu ia falar que é oriundo do processo industrial lá da cana-de-açúcar e tal. Um composto químico. Corretíssimo, Guilherme. Isso mesmo. É um subproduto da indústria álcool-açucareira, tá bom? Vocês já viram vinhaça? Já tiveram o desprazer de ver vinhaça, gente? É o negócio mais fedido que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu fui coletar essas amostras de vinhaça com um colega meu, e ele foi no carro dele, né? A gente colocou uns frascos plásticos, só que o carro balançando, o frasco virou e caiu um pouquinho, não estava bem vedada a rosca, no piso, no assoalho do carro dele. Nossa, é muito fedido, gente. Por quê? Porque
porque tem uma carga de matéria orgânica muito pesada na vinhaça, tá bom? E essa vinhaça, ela é normalmente armazenada em piscinas artificiais. Tá? Numa usina açucareira, você vai ver, álcool açucareira, você vai ver piscinas enormes, cobertas com plásticos pretos, que são oriundos dessa vinhaça. Eles acabam esperando aquele material secar ao sol para gerar algum tipo de adubo com aquilo. Mas pode haver contaminação do lençol freático, tá certo? Então, o trabalho aqui, ele se propôs a encontrar um método alternativo para degradar esse material. Para quê? Para evitar a contaminação de lençóis freáticos ou do meio ambiente pela vinhaça, tá bom? Então, o fator motivador aqui é sempre a química ambiental, e os conhecimentos de química ambiental são muito interessantes. Dentro da discussão do artigo, por exemplo, que foi publicado na revista Química Nova, que é uma das principais revistas nacionais de química, é discutido, por exemplo, uma forma de monitorar se essa degradação está sendo efetiva ou não. E é pelo ensaio TOC, né, que é de carbono, que de certa forma está relacionado àquele ciclo de carbono que vocês viram no livro. Deixa eu ver o que comentaram aqui. Joia. Eu boiei aqui, viu, Sara? Mas se você quiser comentar, fica à vontade, tá certo? Então, o estudo foi motivado aí por questões ambientais relacionadas aos resíduos da produção álcool-açucareira, tá bom? Uma outra aplicação, e agora essa aqui já é mais recente, essa foi desenvolvida por um aluno de mestrado, que hoje é docente no Instituto Federal de Aracruz, que é uma cidade aqui próxima. A gente tentou determinar metais pesados, tentou e conseguiu determinar metais pesados na água de coco. A água de coco é interessante porque o estado aqui do Espírito Santo é um dos grandes produtores de água de coco, tá bom? E o coco, a planta, né, o coqueiro, ele consegue, de certa forma, ser sensível às contaminações do solo. Você tem um solo contaminado, com lençol freático contaminado, ou próximo a uma região onde tem pesticidas presentes ou contaminação por metais pesados, que é o caso aqui, todo esse material vai acabar chegando em diversas partes da planta, no caso aqui específico na água de coco. E a gente conseguiu monitorar, é óbvio que em quantidades bem pequenas, mas como eu falei para vocês, o grande problema dos metais pesados é que eles bioacumulam no corpo, tá bom? Então, nesse trabalho, a motivação também, de certa forma, foram questões ambientais, a bioacumulação de metais pesados na água do coco, tá certo? Além disso, a gente também queria monitorar alguns micronutrientes, tá bom? Porque vocês sabem que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose, né? Algumas dessas substâncias, como por exemplo o cobre ou zinco, podem ser considerados veneno em alta dosagem, mas em pequeníssima dosagem eles são necessários, os chamados micronutrientes. É igual o selênio. O selênio é muito presente na água de coco, ou no coco em si, na castanha do Pará também. O selênio, ele é muito importante para o corpo, a gente não sintetiza selênio, a gente precisa de selênio em pequenas quantidades, na forma de micronutrientes. No entanto, se nós ingerirmos selênio em abundância, ele já passa a ser tóxico para o organismo, tá certo? Por isso que esse pessoal mais fitness costuma a comer 4, 5 castanhazinhas do Pará. Mais que isso já começa a sobrecarregar o corpo, tá certo? Um outro exemplo que eu trouxe aqui, esse bem mais recente, gerou artigos aí no último ano de 2020 e em 2021, foi um trabalho que a gente fez em parceria com a engenharia ambiental, por sinal, tá bom? Aplicando eletroquímica na agricultura orgânica. Esse aqui eu acho que vocês vão achar mais interessante, tá bom? Nesse trabalho, a gente partiu da urina, humana ou bovina, tá certo? E a partir dessa urina foi produzido uma espécie de adubo orgânico conhecido como estruvita, tá bom? Para que vocês entendam, quando a gente tem urina e adiciona óxido de magnésio, a gente gera um fosfato de magnésio e amônio hexaidratado. E esse material aqui tem propriedades fertilizantes e recebe o nome de estruvita, tá bom, gente? Ele é excelente para a agricultura porque ele é rico em nitrogênio,
fósforo e potássio. E aí vocês vão lembrar lá daqueles ciclos biogeoquímicos do livro de Química Ambiental, né? Para entender que esses nutrientes são fundamentais para o crescimento da planta, tá bom? Percebam, a todo momento os conhecimentos de química ambiental são necessários para que você desenvolva pesquisa em diversos campos do conhecimento, tá bom? Se o adubo é gerado a partir de fontes naturais, como é o caso aqui da Struvita, ele consegue, então, receber o selo de fertilizante orgânico, não fertilizante sintético, que não são adequados, né? Já que eles podem trazer outros contaminantes, né? Você geralmente precisa usar pesticidas, ou inseticidas, ou outros cidas da vida para eliminar pestes ou outras coisas inapropriadas durante o crescimento da planta, mas essas espécies também podem contaminar o final da cadeia, né, que é o ser humano, gerando aí uma contaminação, tá bom? Pois bem, no caso específico da urina, a gente trabalhou muito com urina humana, tá bom? Para gerar essa Struvita. Se a gente observar a urina humana de indivíduos que automedicam, ela pode estar rica em metaminazol, tá bom? A famosa dipirona, tá bom? Que é um poluente emergente. Na verdade, os fármacos são os chamados poluentes emergentes, que são tratados também no livro de Química Ambiental, tá certo? No caso aqui da dipirona, é comum hoje em dia os seres humanos ingerirem bastante antibióticos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais, que são ricos em hormônios, tá bom? E esses compostos ativos desses medicamentos, às vezes eles têm uma meia-vida muito longa, e eles permanecem na urina e chegam aos mananciais aquáticos ou até o solo via urina, tá bom? Como é o caso aqui. Nesse estudo, a gente avaliou a presença de dipirona, por exemplo, na urina, e verificou se essa dipirona chegava até a Struvita e, consequentemente, até o solo e a planta, que ela visava fertilizar, tá certo? Esse metaminazol, para vocês terem uma ideia, é um analgésico e antipirético poderoso, que é responsável por 31% da participação de mercado, tá bom? E é um dos mais consumidos no mundo. No entanto, só 80% desses medicamentos são vendidos sem receita médica, tá certo? O brasileiro em si, não só o brasileiro, mas as pessoas como um todo, tem essa costume de se automedicar, tá bom? E o metaminazol, ele atua simultaneamente no sistema nervoso central e periférico, e tem absorção rápida, uniforme e quase completa, tá bom? Essa droga ela tem um efeito de ação de aproximadamente 15 minutos, e sua biotransformação no fígado dura de 4 a 7 horas, sendo completamente excretado, olha que informação importante, na urina 24 horas após a sua ingestão, tá certo? Se sai na urina, vai chegar no meio ambiente, tá certo? A dosagem recomendada é de 0,5 a 1 grama para adulto, tá certo? Mas a grande ingestão de altas dosagens de dipirona pode ser letal para o ser humano, tá bom? De forma que eu trago aqui o gráfico abstract desse artigo, que foi publicado no Journal of Environment Manager em 2020, onde a gente determinou dipirona, né, metaminazol, em urina e Struvita, usando aquele sisteminha lá que eu falei para vocês, ó. Um potenciostato portátil ligado a um notebook, laptop, e um eletrodo impresso, tá bom? Onde a gente precisou só de uma gotinha de solução. Na verdade, a gente determinou em urina, Struvita e em comprimidos de dipirona, tá certo? Também foi determinado. Um outro trabalho semelhante a esse da dipirona, que foi publicado já esse ano, em 2021, na Ecotoxicological Environment Safety, a gente substituiu a dipirona, o metaminazol, por etilenoestradiol, tá bom? E o que é o etilenoestradiol? É outro poluente emergente, é um hormônio, tá bom? Hoje em dia, poluentes emergentes, hormônios como poluentes emergentes estão muito presentes na água. Por quê? Porque é muito comum os seres humanos, as mulheres, né, a maioria,
ingerirem anticoncepcionais. E esses anticoncepcionais são eliminados o princípio ativo desses anticoncepcionais, esses hormônios presentes nos anticoncepcionais são eliminados na urina, tá bom? E chegam aos mananciais aquáticos, ao solo, contaminando o solo e mananciais aquáticos. Nesse trabalho aqui, a gente determinou não dipirona, mas um etilneoestradiol, usando aquele sisteminha lá que eu falei para vocês, eletrodo impresso. Só que aqui, devido às características dessa molécula, a gente teve que modificar esse eletrodo com uma solução de níquel 2, tá bom? Mas determinamos o etilneoestradiol em urina, estruvita e fármacos, tá bom? Usando também um sistema portátil com uma gotinha de solução. A gente tem um R quadrado aqui excelente, como vocês podem visualizar aqui no meu gráfico abstrato. Com qual finalidade? Evitar a contaminação do solo e, por conseguinte, das lavouras com esse hormônio. O que pode causar esse hormônio, gente? Há estudos na literatura médica, principalmente, que mostram que a presença de grande quantidade de hormônios na água está causando feminização de peixes, tá bom? Então, imaginem numa escala maior o que pode causar no ser humano a longo prazo, as mutações que podem causar, tá certo? E todos esses conceitos estão relacionados com a química ambiental, tá certo? Para fechar essa parte de agricultura orgânica, eu trago o último exemplo aqui, um artigo publicado no JBCS, que é um jornal brasileiro de química, tá bom? Só que é escrito em língua inglesa. Nele a gente também usou eletrodos impressos, aqui eletrodos impressos de ouro, para determinar metais pesados, tá bom? Chumbo, cobre e mercúrio em urina e estruvita, tá bom? Sempre com a finalidade de gerar ou fazer um controle de qualidade do meu adubo orgânico que vai ser utilizado aqui na agricultura orgânica, tá certo, gente? Mas e aí? Posso fazer a pergunta de novo? Qual a relação entre a química ambiental e a eletroquímica? Será que agora vocês conseguem responder? O que é que vocês acham? Vou deixar em aberto para vocês responderem no momento que o professor Carlos Alberto abrir para discussão, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui falando para vocês que, além daquele livro de Química Ambiental, eu tive a oportunidade de escrever outros livros também para o curso de licenciatura em Química EAD. O livro de Química Analítica 2, juntamente com o professor Josimar Ribeiro. O professor Josimar Ribeiro é o meu eterno parceiro aqui de produções, tá bom? O livro de Química Analítica Experimental 1 e 2, também juntamente com o professor Josimar Ribeiro. Esse livro que eu gosto muito dele por ser químico industrial, que é o livro de Química Aplicada, tá bom? Que fala das tecnologias químicas. Esse foi escrito em parceria com o professor Josimar Ribeiro e com a professora Geisa Esperandil. E, por fim, um capítulo de livro dentro desse livro aqui de trabalho de conclusão de curso, falando sobre antioxidantes, tá certo? Que foi organizado pelo professor Josimar Ribeiro, mas que a gente teve a oportunidade de escrever esse capítulozinho, pegou um trabalho de TCC de uma aluna e conseguiu escrever esse capítulo dentro desse livro de trabalho de conclusão de curso. Todos esses livros, gente, eles estão disponíveis para vocês baixarem o PDF deles nesse acervo digital da SEAD, que é a Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão encontrar esse e outros livros, tá bom? Estão todos disponíveis lá para que vocês possam baixar, tá certo? Eu também queria aproveitar aqui a oportunidade para divulgar o meu canal, né, no YouTube, tá certo? A gente já ultrapassou 500 inscritos, tá bom? Pode parecer pouco aí para o pessoal que é youtuber, mas deixa a gente muito satisfeito e encoraja a gente. Na verdade, isso aqui é o meu hobby, né? Esse canal, tá certo? Eu disponibilizo aqui várias aulas, o foco aqui maior é química e química analítica, tá bom? Por isso que a gente fica bem grato em ter mais de 500 inscritos interessados em química analítica, tá certo, gente? Mas deem um pulinho lá, é só digitar o meu nome no YouTube. Eu chamo o canal Química 107, porque essa sala aqui que eu tô é a minha sala, é a sala 107, tá certo? Então, eu chamo o canal de Química 107, tá bom? Além disso, vocês podem também me encontrar no Twitter e no LinkedIn, tá bom? Deixo aqui os contatos para vocês. Eu gosto sempre de colocar
postar alguma informação referente a uma aula nova ou alguma informação de artigo nesses canais, tá certo? Vocês têm acesso a eles. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação na íntegra para o professor Carlos Alberto, ele também está gravando e deve disponibilizar para vocês. Eu, por sinal, vou disponibilizar no meu canal assim que ele me passar, tá certo? E eu gostaria de agradecer enormemente ao convite do professor Carlos Alberto e da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, por poder falar um pouquinho aqui do que eu gosto de fazer, tá bom? Além de ser uma honra estar aqui com esse meu amigo de infância, dividindo esse momento, falando sobre uma coisa que a gente gosta muito, tá bom, gente? E a todos os presentes, o meu muito obrigado, tá certo? Se quiserem entrar em contato direto comigo, também está aqui disponível o meu e-mail institucional, tá bom? A palavra é sua, professor. Muito obrigado, professor Rafael de Queiroz, grande amigo, companheiro de longa data. Só faltou ele colocar no currículo dele que também é um grande goleiro. Esse aí me deu muito trabalho. Defendeu aposentado. Muita bola minha. Eu acho que nesse campo do futebol você teve muito mais sucesso do que eu. É uma satisfação muito grande. Agradeço novamente a sua disponibilidade e ter encaixado um tempinho para a gente aí na agenda. Espero não ter estourado seu tempo. Não, que é isso. O tempo é todo seu. Fique à vontade. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente vai abrir agora. Eu gostaria de abrir para os meninos, né? Fazerem perguntas. Isso, a gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. Tá bom? Vocês podem levantar a mão aí. A gente pode colocar em ordem. Né? Vocês podem fazer pergunta não só relacionado ao tema da palestra, viu, gente? Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o programa de pós-graduação aqui da UFES, fiquem à vontade também, tá bom? Ou qualquer outro assunto relacionado à química, fiquem à vontade. Pois é, na verdade, o canal do professor Rafael, ele já tem quase 525 inscritos, né? Já ultrapassou 500, já está beirando quase 550, já bate os 1.000, que eu tenho certeza, e a gente vai divulgar bem mais, que é um trabalho excelente, né? E é bem pertinente para tempos que a gente vive agora, né? Ok? Verdade. Então, tá aberto aí a sessão de perguntas, vocês podem levantar a mão, e a gente coloca via áudio, ou também aqui pelo chat. Podem ficar à vontade para... Eu acabei explorando pouco, mas eu também trabalhei aqui na UFES muito tempo com ensino à distância, né? Por isso que esse tipo de ferramenta, gravação de videoaulas ou transmissões ao vivo, eu já estou bem familiarizado com elas, né? Para muitos colegas aqui do departamento, isso é novo. Mas para mim, eu já faço desde que eu cheguei aqui. Uma ou outra disciplina EAD, eu sempre dei, tá certo? E eu acredito muito no EAD, por isso que eu tento sempre buscar as melhores aulas. Tem muita coisa no canal que eu já percebi erros, mas à medida do possível eu vou atualizando, tá certo? É um canal que vai mudando constantemente. A Clara Meirelles, ela tem uma pergunta, professor. Clara, você pode ligar seu microfone e fazer a pergunta ao professor Rafael de Queiroz. Boa tarde, professor. Sobre os artigos, eu fiquei bem interessada. Espera só um minuto. Esses métodos que foram apresentados pelo senhor e os outros autores, eles podem vir se tornar viável economicamente assim, para as empresas, para eles poderem usar esses métodos mais sustentáveis? Na verdade, eles já são, viu, Clara? Já são? Já são. Já tem empresas menos. O que existe é um grande lobby relacionado à legislação, tá certo? Por exemplo, existem métodos padrões, a Anvisa, que está bem em evidência agora, né? A Anvisa, ela faz controle de qualidade de alimentos, controle de qualidade de tudo no mundo, Inmetro e tudo mais. Esses órgãos, eles usam métodos padrões, que passaram por certificações, tá certo? Muito provavelmente, uma empresa ou um órgão público vai usar um método que é regido pela legislação daquele país, tá certo? Mas os métodos que nós trazemos são métodos alternativos, que são usados, sim,
às vezes, para obedecer um aspecto legal, é que a gente tem que usar um método que a legislação regulamenta. Por exemplo, agora eu estou envolvido num projeto com mel, são méis capixabas, e a gente pretende tentar mudar a legislação vigente, porque os métodos que utilizo, que são volumétricos, são muito falhos, tem assim, uma sensibilidade muito pequena, então a gente vai tentar validar métodos eletroanalíticos para tentar substituir os métodos convencionais. Só que isso é uma luta de anos. É como passar um medicamento da fase de testes até ele chegar à boca do consumidor. Isso demora. Uma vacina demora anos para chegar no ser humano. Não é como está acontecendo aí com as vacinas para o Covid, porque foi uma necessidade da humanidade. O processo foi acelerado de forma absurda, tá certo? Mas um método para sair do laboratório, da academia, até entrar dentro de uma legislação de um governo, ele tem que passar por várias etapas, tem que ser validado em um laboratório credenciado para isso, tá certo? Mas é possível. Mas, assim, fora da legislação, esses métodos são usados comumente para fazer monitoramentos diversos, tá certo? Certo, obrigado, professor. Excelente pergunta, viu, Clara? Tá aberto, pessoal. Vamos aproveitar. Como eu falei, podem fazer perguntas diversas. Se for voltado para química ou eletroquímica, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui da Sara. É porque ela já estava com problema de saúde, professor, aí como ela fez o podcast ontem sobre o seu livro, aí ela ficou com a voz um pouco debilitada, certo? Uhum. Eletroquímica é usada em sistemas de purificação de solo, tendo a ver com a química ambiental? Purificação de solo. Vamos ver. Eu queria entender melhor o que seria essa purificação do solo. Eu acho que ela deve ter perguntado no sentido de um tratamento de solo, né? Faz um mapeamento através de eletroquímica para ver se pode ter alguma medida para minimizar esses impactos. Solos contaminados. A gente pode fazer, por exemplo, uma determinação de contaminantes no solo, né? Uma avaliação de quais contaminantes estão presentes e qual o teor desses contaminantes. Agora, aplicar um método eletroquímico, teoricamente, sim. Eu teria que dissolver esse solo em meio aquoso, por exemplo, fazer alguma eletrodegradação dos contaminantes e depois obter esse solo seco, né? Eu não sei se é viável. A gente tem outras técnicas que talvez sejam mais viáveis. Alguma técnica térmica que talvez seja mais interessante. Mas, teoricamente, sim. Eu acho que a ferramenta eletroquímica seria mais interessante aí para você monitorar esse solo, para saber quais são os contaminantes que estão presentes nele e qual é essa concentração desses contaminantes, tá certo? Gostaria de entender melhor as utilizações da vinhaça, o Kimball perguntou. Kimball, na verdade, ele é um subproduto, né? Ele não tem utilidade comercial. Mas as indústrias álcool-açucareiras, elas, como não tem onde armazenar essa vinhaça, não pode despejar nos rios, não pode despejar na lavoura, o que eles fazem? Eles armazenam essa vinhaça em grandes piscinas, lá na plantação de cana, tá certo? E eles cobrem eu tive a oportunidade de ir numa plantação de cana lá no município de Araraquara, que fica próximo a São Carlos. Eles cobrem com aquela lona preta e esperam aquilo ali secar ao sol. Por exemplo, com o sal, né, produzido assim, você represa uma quantidade de água do mar e espera ele secar para extrair o sal. Ele espera aquele material secar, ele vai estar numa concentração muito grande de metais, mas ele também vai ser rico em matéria orgânica, ele vai ser rico também em nitrogênio, fósforo, potássio, e aí ele pode ser usado, após passar por diluições e descontaminações, como adubo, tá certo? Às vezes não é viável, e aí talvez não, a gente tentou buscar uma forma mais viável de dar um fim àquele subproduto que não tem interesse comercial a princípio, tá certo? Mais alguém quer fazer pergunta?
Eu coloquei aí o link do canal do professor Rafael no YouTube, tá bom? Espero que vocês se inscrevam, né? Essas aulas, eu não sei se você chegou a usar as aulas que a gente tem de química ambiental, né? Não, esse semestre não, mas elas serão utilizadas. O livro de química ambiental, eu tive a oportunidade de dar uma disciplina usando esse livro e construir videoaulas em cima do livro. Na verdade, essas videoaulas foram mais amadoras, porque na época foi a época que eu estava em Dublin, então eu usava o meu notebook e a câmera dele. Então eu não são tão boas como outras aulas que eu tenho no canal, que é feito em estúdio, tem uma qualidade de som melhor, tem a imagem do docente junto com a tela e tudo mais, mas são muito boas. Inclusive, as apresentações eu posso disponibilizar para vocês em formato para leitura sem problema nenhum, viu, gente? Ok, gente. E aí, mais alguma pergunta? Alguém? Deixa eu ver. Clara, pode perguntar novamente, Clara. É que eu tô curiosa sobre a questão da. Como é o nome do negócio? Do negócio orgânico lá, Estrovita. é isso aí. Para quando o senhor foi fazer a pesquisa junto com os demais, teve um parâmetro para escolher as pessoas que iriam doar a urina? Tipo, você toma algum remédio ou se tiver Excelente coisa pra pergunta. analisar? Excelente pergunta. Olha só. É que são detalhes do artigo que aqui não dá tempo, né? Mas já que você está curiosa, como é que a gente extraiu urina aqui na universidade para usar, né? Para produzir, a gente precisa de uma quantidade muito grande de urina para gerar estrovita, né, gente? A gente instalou nos mictórios do curso de engenharia, porque esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a engenharia ambiental, uma espécie de coletores de urina, tá bom? Uma vez por dia, um dos bolsistas ia lá, pegava essa urina e jogava numa bombona maior, assim, do tamanho de uma caixa d'água, de 1.000 litros, tá bom? Um reator. Porque essa urina ela tem que ficar armazenada por um tempo específico, porque naturalmente já ocorre uma alteração de pH que muda a carga biológica dela, microbiológica, tá certo? Só então, depois é que a gente adiciona o óxido de magnésio, tá certo? Então, não existia um critério. A gente queria, como eu estava realizando um controle de qualidade, o meu sonho é que a urina esteja contaminada. A gente percebeu que, na maioria das vezes, a contaminação era mínima, traços, tá certo? Por quê? Porque não teve nenhum indivíduo que ingeriu aqueles medicamentos ou aqueles metais pesados em grande quantidade. Lembrando que a contaminação não necessariamente é só por conta do indivíduo. Por exemplo, durante o processo, pode ocorrer uma contaminação. Por exemplo, metais pesados. Se eu tiver uma canaleta de um metal que não seja galvanizado e esse metal sofre uma oxidação, dependendo da liga do que é feito esse metal, eu posso contaminar o meu produto com o metal do reator ou da canaleta do reator, tá certo? Então, dessa urina que foi obtida por essa mistura de vários indivíduos que a gente desconhece, tanto homens como mulheres, não foi feita uma separação de homens e mulheres, a gente, nessa amostragem geral, não conseguiu encontrar grandes quantidades que estão fora dos parâmetros da legislação. Mas aí, como a gente queria ter certeza que o método era sensível, que o método permitia a detecção desses contaminantes, o que a gente fez? Um dos alunos, o Luiz, ele ingeria um comprimido de dipirona, por exemplo, um tempo X antes de fazer a medida, e fazia a análise da urina dele antes dele ficar 3 meses sem ingerir nenhum medicamento e após ele ingerir, eu acho que 24 horas após ingerir, para verificar se a quantidade de contaminante, no caso aí da dipirona, era maior, tá bom? Mas a gente pode dopar as amostras, fortificar, é o que a gente fala, tá certo? Certo, obrigado, professor. Isso. Obrigado, Clara, pela pergunta, pelos outros também que perguntaram. Gostaria de... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat.
Realmente, Bruno, eu gostei do comentário do Bruno, que ele está falando que isso sim está de cabeça. Realmente, ele tomava o comprimido para. Eu gostaria de, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? A gente já está finalizando aqui a apresentação. Agradeço em nome do curso de Engenharia Civil e Tecnologia em Gestão Ambiental o professor Rafael de Queiroz Ferreira, novamente, em nome da Universidade Federal, da Universidade Estadual da região Tocantins do Maranhão, por ter aceitado esse convite para palestrar com a gente. Gostaria de agradecer todos os presentes também. Temos aqui, professor, também o nosso diretor de curso, professor João Dias, nosso professor, diretor de curso da Engenharia Civil, que aí vos fala. Obrigado pela presença, professor. Ficamos muito honrados com a sua presença aqui. Tá bom? Então, a gente gostaria de passar a palavra novamente ao professor Rafael de Queiroz Ferreira para suas considerações finais, para a gente poder encerrar a palestra, tá bom? Antes de fazer as considerações finais, eu fiquei curioso de saber o que você ia falar aí sobre a nossa relação de amizade aí. No finalzinho eu ia dizer isso, né? Que foi um grande goleiro, um amigo de longa data, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou amigo de infância do professor Carlos Alberto. A gente praticamente morou a infância inteira. Ele é meu vizinho, né? Os nossos pais hoje em dia ainda são vizinhos, né? Tá certo? Mas a minha infância inteira, até eu sair de Fortaleza, nós fomos vizinhos. É uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida, tá bom? Na minha infância, é um grande amigo. E eu agradeço muito pelo convite. Como eu falei, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação poder falar sobre química de um modo geral, tá certo? A honra é toda minha, professor. E eu vou confidenciar aqui que você é um das minhas inspirações, né? Foi um dos que me instigou a cursar Química na Federal do Ceará, me convidou na época pro PET, eu ainda lembro, você estava falando, eu lembro hoje, você me fez o convite, mas na época não tive condições de entrar, apareceu a bolsa e tudo, é uma satisfação muito grande, né? A gente vê que como um grande pesquisador, ele se formou, né? Eu gosto sempre de falar que a Rua 16 tem uma concentração de químicos muito grande, né, por metro quadrado, na nossa querida Barra do Ceará. Deixa eu explicar para os meninos, porque assim, ó, gente, o meu pai era químico, mas o meu irmão mais velho também é químico, tá bom? Ele é professor da Universidade Federal do Piauí, e a minha cunhada também é química, também professora da Universidade Federal do Piauí. E a minha esposa também é química, agora professora substituta do IFES de Vila Velha, tá bom? E a gente tem ainda aí a esposa do professor Carlos Alberto, que não é química, mas o irmão dela fez química industrial comigo e é farmacêutico, tá bom? Então é uma concentração absurda de química. Isso mesmo. Dizer que, novamente, eu ressalto os votos de estima e consideração pela sua pessoa. É um grande amigo mesmo. É uma satisfação muito grande. Agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desse grande pesquisador na área da eletroanalítica, né? Então está aberto para suas considerações finais, professor Rafael. É isso, é só agradecer novamente pelo convite, tá bom? E, assim, de alguma forma motivar vocês que estão começando agora, tá certo? Estão nessa área de ambiental. Ela é fundamental para o mundo, viu, gente? É uma profissão do futuro, porque hoje em dia a gente está mais preocupado com qualidade de vida, e a qualidade de vida está relacionada a isso, a como a gente gerencia a nossa vida, como são gerenciados os resíduos no meio ambiente, tá bom? Como esses alimentos são processados, e todos esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aí no curso vão ser fundamentais e vão formar esses profissionais que com certeza vão ser os profissionais do futuro, tá bom? Grato, professor, agradeço a todos os presentes, tem a lista de chamada aí de presença no chat, não esqueçam de assinar, que daqui a pouquinho ela fecha, tá bom? A Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o EMASul, fica muito feliz que seja a primeira de muitas participações, professor. Tá bom? Muito obrigado a todos os presentes
Então, eu vou encerrar aqui o evento, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.